Nesta manhã, nós vamos falar sobre o tema o ministério do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, de 1 a 21, nós encontramos ali um texto quando os discípulos de Jesus, 120 discípulos, estavam reunidos num tipo de um sótão superior chamado cenáculo. E ali houve uma manifestação tremenda. Eles tiveram uma experiência conhecida como Pentecoste. O que é o Pentecoste? O Pentecoste é a palavra grega para o 50º ano, 50º dia depois da Páscoa, quando eles se reuniam para celebrar a Deus a colheita. Num país de economia agrícola, era muito importante celebrar a Deus pela colheita, porque dele dependia a chuva e as condições para que tivessem uma boa colheita. E Levíticos 23 colocava essa festa como uma das festas obrigatórias para todo judeu que vivesse a pelo menos 30 quilômetros de Jerusalém. Mas afluíam judeus que moravam nas mais diversas partes do mundo. Então é conhecido como Pentecostes. E Jerusalém ficava lotada de gente que vinha de todas as partes. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Leremos do versículo 1 ao versículo 21. Atos 1, de 1 a 21. Eu lerei na versão NVI. Atos 2, de 1 a 21. Atos 2, de 1 a 21. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam, dizendo: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Pode se sentar? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Quírios, será salvo, diz a Bíblia. Estavam todos reunidos. A Bíblia diz que, de repente, eu gosto desse termo, de repente. Não foi nada organizado, foi de repente. Um forte vento, um grande som, como se fosse um forte vento, invadiu toda aquela casa. E apareceram línguas como de fogo sobre cada um deles. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Prometido pelos profetas, prometido por João Batista e principalmente pelo próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo se revela naquele momento. Nasce a igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Nasce a igreja de uma forma tremenda, poderosa, retumbante. Nasce a igreja do Senhor Jesus para levar o nome de Jesus a ser conhecido em todas as nações. E isso acontece até os dias de hoje. Hoje nós somos continuidade dessa história. Nós somos igreja do Senhor Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quem aqui é igreja? Eu sou igreja. Nós somos igreja. Eu não sou igreja individualmente. Nós somos a igreja, corpo vivo de Cristo. Por isso a igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. E por isso que nós, todas as vezes que nos reunimos, todas as vezes que nós estamos reunidos como igreja em nome de Jesus, algo acontece. Toda pessoa que tem uma experiência com Jesus e se entrega totalmente a Ele, recebe o Espírito Santo para habitar em sua vida. Para habitar em sua vida. O Espírito Santo não visita, ele habita dentro de nós. Você viu, há uns domingos atrás, quando nós, depois do batismo, oramos por aqueles que foram batizados, para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, mas depende de nós sempre estarmos buscando essa plenitude. Porque é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem como propósito principal o de glorificar a Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Eu gosto muito de uma frase do pastor britânico John Stott que diz assim: sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria impossível. Não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o seu fruto, nem testemunho efetivo sem o seu poder. O Espírito Santo traz em nós poder. O Pentecoste trouxe aos discípulos a ferramenta agora necessária para que fosse cumprido Atos capítulo 1, versículo 8. Você lembra da ordem de Jesus aos seus discípulos? Ele diz: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas vocês receberão poder. A palavra poder no grego é a palavra dunamis, que vem da palavra
dinamite, explosão. Ou seja, dentro de vocês, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma dinamite, ou seja, dentro de você há um poder, há uma explosão, há uma dinamite. Você vai se virar para pelo menos 2 pessoas ao seu lado e vai falar assim para ele: dentro de você há poder de Deus. Há poder de Deus. Agora a pergunta é: poder para quê? Poder para quê? Para a gente falar, nós somos os poderosos de Deus. Não. É poder para você ser o quê? Testemunha. O poder é para testemunharmos. Aonde? O texto diz, em Jerusalém, ou seja, onde nós estamos, na Judéia, que seria assim, estado de São Paulo, e mediações, Samaria, outras culturas e até os confins da terra. Esse é o propósito do Espírito Santo, dar-nos poder para sermos testemunhas aonde o Senhor nos colocou. Eu te pergunto, onde você está hoje? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, entre os seus amigos, entre os seus parentes. Você tem sido testemunha? Porque Deus te deu poder para isso. Não para você ser um agente secreto, um moita. Não. Deus te deu poder para que ali você seja uma testemunha de poder. Cristo autorizou os seus discípulos a exercerem esse ministério com poder e as pessoas ao seu entorno, serem impactados por esse evangelho de poder. Agora, todos nós, na inauguração da igreja no Pentecostes, temos condições de desfrutarmos desse ministério do Espírito Santo. Algo tremendo. Eu te pergunto, você desfruta do ministério do Espírito Santo na sua vida? Você lembra que o Espírito Santo está com você todos os dias, 24 horas por dia? Ou você vive aleatoriamente? Isso é muito importante, irmãos, porque vamos caindo no piloto automático, na verdade, a gente esquece que há esse mover dentro de nós. Ele está conosco todos os dias, ele veio para habitar. Não adianta você chegar assim e falar, ô Espírito Santo, eu vou assistir umas coisas aqui agora de pornografia na internet. Você dá um tempo aqui que eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Não. Olha, eu vou fazer tal coisa ali, fica aqui um pouquinho, toma um café, que eu vou lá fazer uma coisa e já volto. Não, ele está dentro de você sempre, sempre de você, porque ele é o nosso consolador, ele é o encorajador. Que coisa tremenda, nesses dias tão difíceis que nós passamos, que bom saber que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o encorajador, o paráclito, aquele que está ao nosso lado o tempo todo. Que bom saber que eu vou sair daqui e o Espírito Santo está junto. Eu vou almoçar, está junto. Eu vou passar amanhã, estou indo para o trabalho, fazendo as atividades em casa, ele está junto. Aonde você for, ele estará junto. O tempo todo. Ele não se separa de nós, ele habita dentro de nós. E por isso que através do Espírito Santo é a única maneira de termos uma vida frutífera em Deus, em intimidade com Ele. E por isso que se você tentar obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus, sem a vida do Espírito Santo, você vai cair em religiosidade. Vai entrar em usos e costumes. Você vai fazer as coisas simplesmente no piloto automático. Eu vou levando, porque eu estou acostumado a ir dessa maneira. Mas quando estamos à mercê dessa obra do Espírito Santo, algo acontece dentro de nós. Os discípulos foram impactados. E diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas. Eram línguas das nações ali representadas, das pessoas que estavam em Jerusalém. E a multidão ficou atônita, porque eles eram galileus. O galileu era considerado um povo assim,
em culto. E eles estavam falando diversas línguas. Nossa, o que aconteceu com esse pessoal? Como é que eles estão falando várias línguas? Como é que eles estão falando várias línguas? De onde eles aprenderam isso? Eles ficaram impactados. Diz no versículo 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Além disso, eles não simplesmente falavam em outras línguas, mas falavam coisas maravilhosas. O que era isso? O que era isso? Para os discípulos era a evidência de estarem cheios do Espírito Santo. Toda pessoa, quando fala em línguas, ela tem sua mente controlada pelo Espírito. Só assim ela consegue falar numa língua que ela não conhece. É um dom que não deve ser desprezado, é um dom importante, é um dom para a edificação pessoal, mas é o menor dom, porque os outros dons são para a edificação da igreja. Esse é para a edificação pessoal, fora se houver interpretação. Mas é importante para a sua edificação. Só que eu te digo o seguinte, não fica buscando o dom como um fim em si mesmo. Busca a pessoa do Espírito. E depois, se ele quiser, ele vai te dar esse dom ou outros dons. O importante é que a gente esteja no vento do Espírito para que ele venha operar em nosso meio. Infelizmente, alguns grupos dizem que os dons não existem mais para os nossos dias contemporâneos, que isso ficou lá no dia dos apóstolos. Mas você vê continuamente que os dons continuaram na vida da igreja. Inclusive, Agostinho, que é um dos principais teólogos, dizia repetidamente que ele impunha as mãos sobre as pessoas, como os apóstolos faziam, e eles falavam em outras línguas. Na história da igreja, a gente vê desde o movimento de Azusa, que isso continua até os dias de hoje. E não podemos limitar a ação do Espírito Santo e dos dons a uma época. Ele é um Espírito que rompe barreiras, rompe tempos, rompe limitações e continua operando até os dias de hoje. Em nome de Jesus. Por isso que eu te falo, fique ligado no que o Espírito está te falando nesta manhã. Porque eu estou vendo gente que está... O resultado do derramar do Espírito Santo. Qual é o resultado do derramar do Espírito Santo? É poder e ousadia. Poder e ousadia são derramados sobre todos aqueles que têm o Espírito Santo. Pedro não se acovardou neste momento. Mas você lembra que ele tinha se acovardado? Quando ele estava ali junto aos servos e servas, quando ele negou a Jesus 3 vezes. Mas agora, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele prega um sermão com tremendo poder e aquilo teve uma transformação. Ele se levanta com os 11 e começa a proclamar um sermão tremendo. Esse sermão mostrava que a cruz não era um acidente. Que a cruz não foi colocada de última hora por Deus porque os planos não estavam dando certo. Não, a cruz fez parte sempre dos planos eternos de Deus. Ele deixava isso claro para todos os judeus. Deus tem um propósito de salvação deste mundo através de Jesus e isso inclui a obra da cruz. Por isso, sempre que estamos cheios do Espírito Santo, alguma coisa acontece. Sempre que estamos cheios do Espírito Santo, alguma coisa acontece. Nada fica do mesmo jeito. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não vai no automático. As coisas vão acontecendo. Há uma insatisfação por Deus. Você quer sempre mais. E isso acontece conforme Deus vai trabalhando nessa paixão no nosso coração, como foi no caso de Pedro. Resultado, quase 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor naquele dia. E não somente se entregaram, mas receberam a ordem de permanecerem em Jerusalém, onde eles seriam discipulados. Já pensou você sair de uma viagem e falam para você, você se entregou a Jesus? Tudo bem, então você vai ficar aqui por mais um tempo. Precisa ter convicção disso. Ah, mas o meu trabalho está esperando. As pessoas estão esperando, meu Deus vai prover, você fica aqui. E já pensou 3.000 pessoas sendo recebidas na casa dos irmãos lá em Jerusalém? Quem tinha casa, afasta sofá, afasta isso, afasta aquilo, tal, para receber o povo de Deus. Tal era a conversão
é a transformação da vida das pessoas. E o Espírito Santo, além disso, tem a universalidade. Durante a pregação, o apóstolo Paulo cita uma profecia do profeta Joel, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Essa profecia foi do profeta Joel para a nação de Israel. Mas esta profecia se cumpriu na igreja cristã. Significava que o Espírito Santo seria derramado agora sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Ou seja, todos nós iremos proclamar o Evangelho com ousadia, com temor, sem vergonha do Evangelho. E hoje nós temos essa oportunidade de proclamarmos o Evangelho através de uma palavra profética, através da palavra bíblica. A Bíblia é a profecia perfeita e nós podemos profetizar. Todos nós, presta atenção, todos nós podemos profetizar, todos nós podemos proclamar através do nosso testemunho pessoal, através do nosso falar, das mídias sociais, através das artes. Hoje nós temos um leque enorme de maneiras com que a gente pode proclamar o Evangelho. Uma coisa é certa, nós não somos chamados para ficar calados e acomodados. Somos chamados a profetizar, a proclamarmos a palavra do Senhor. Você tem proclamado? Você tem proclamado? É para isso que nós somos chamados. Que os nossos jovens terão visões. Os jovens terão visões. E aqui é algo muito interessante, irmãos, porque a nossa sociedade reflete um espírito individualista. Cada um olhando para o seu próprio umbigo. Talvez nenhum grupo reflita mais essa característica do que os jovens. Cada um vive para si mesmo. Tudo é feito para isso. Mas a Bíblia diz que aqueles jovens que serão cheios do Espírito Santo, eles terão visões. Que visão? Visão de Deus. Visão de reino. Não uma visão centrada em si mesmo, mas uma visão para fora, de abençoar. Em grandes feitos de Deus, Deus está levantando toda uma juventude para expandir o reino de Deus através de experiências com o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos orar muito por eles. Porque há muita distração. Há um espírito da sociedade que fala exatamente ao contrário. E nós precisamos de jovens despertos no Espírito Santo para que vivam esse evangelho de poder, com visões. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão. O que significa os velhos sonharão? A gente vive numa sociedade que também, infelizmente, não valoriza os idosos. E fica uma expectativa, eles são colocados numa caixa limitadora, como agora você vai levando a sua vida, sua vidinha, né? Daquele jeito, tal, esperando nada, até ser chamado lá para tocar harpa no céu. Vai levando aquela... A Bíblia diz que quando o Espírito é derramado, os velhos sonharão, terão sonhos daquilo que Deus estará fazendo. Deus quer usar os nossos anciãos, as nossas anciãs, não para ficarem numa vidinha limitada, mas como intercessores, como homens e mulheres de Deus. Há muito mais de Deus para a sua vida. Se você está se achando limitado, que não tem mais o que acontecer, eu já estou meio aqui enferrujado, nada vai acontecer, quero dizer que o Espírito Santo quer usar para que você sonhe os sonhos de Deus, para que você profetize, para que você seja um instrumento de Deus para abençoar as novas gerações. Isso é tremendo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Os velhos sonharão. E sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. Servos e servas eram aqueles que
eram desqualificados. Eram pessoas de serviço simples e eram invisíveis diante da sociedade, mas não eram invisíveis diante de Deus. Diz que sobre os servos e servas, um grupo ignorado, ele derramaria o seu espírito. É Deus falando que o espírito seria dado independentemente de condição social, de sexo, de cor, de raça. O espírito seria derramado absolutamente sobre todos. Porque ele regenera, ele capacita, essa é a obra do Espírito Santo em nós. Por isso, irmãos, o Espírito é aquele que trabalha em nós. Por isso, a palavra de Deus para nós hoje é: enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Muitos cristãos têm o Espírito, mas não estão cheios dele. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito. O enchimento do Espírito tem que nos levar a profundas experiências com o Senhor. A santificação. Quando estamos cheios do Espírito, mudamos o nosso comportamento. Quando estamos cheios do Espírito, queremos viver em santidade. Quando estamos cheios do Espírito Santo, queremos ser um cônjuge melhor, pais melhores, filhos melhores. Há uma mudança gradativa de dentro para fora da nossa maneira de ser. E proclamamos as grandezas de Deus. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito. Agora presta atenção. Para ser cheio do Espírito, nós precisamos ficar no lugar do mover do Espírito Santo em nós. Aqui, o culto é um local extremamente importante para a gente ter essas experiências com Deus. Hoje recebemos uma adrenalina pura, bezetacil de Deus, né? Aquele negócio assim, impactante. Mas isso tem que continuar em casa. Isso tem que continuar na minha devocional, com qualidade. Isso tem que continuar no cumprimento das disciplinas espirituais. Isso tem que continuar na minha pegada com Deus dia após dia. Se a sua vida cristã se resume a, durante a semana, não ter tempo para uma vida de qualidade devocional diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Dificilmente você será cheio do Espírito. Se a sua vida cristã se resumiu a vir às reuniões como se fosse missa, eu venho no primeiro domingo, eu venho no segundo, no terceiro é a minha folga. Nada vai acontecer. Eu não estou falando que você não pode passear, que você não pode viajar, mas quando premeditadamente você quer limitar a sua participação àquilo que te é conveniente, dificilmente você será cheio do Espírito. Se você não tem fome pela palavra, se você não quer aprender, como o William colocou aqui, se aprofundar nas coisas de Deus, se você não quer ser despertado numa vida de oração, dificilmente as coisas acontecerão. Para ser cheio do Espírito, você tem que estar à mercê do vento do Espírito. Porque isso não se programa. Você está ali à mercê do vento do Espírito. Eu posso assistir uma série, eu posso passear, mas o Espírito vai se manifestar no seu vento quando ele vê no meu coração o desejo de um aprofundar do meu relacionamento com ele. Eu não consigo construir momentos espirituais, mas a Bíblia diz que, de repente, encheu aquela casa como um som de um vento impetuoso. De repente, veio como línguas de fogo sobre eles. De repente, ficaram cheios do Espírito Santo e, de repente, começaram a falar em outras línguas. Eu te pergunto nessa manhã, você está aberto a esse de repente de Deus?
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Há uma promessa de Deus para você, para mim, para nós, como igreja. Esse é o ministério do Espírito Santo. Você pode continuar vivendo de uma maneira automática, ou você pode se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. Eu quero agora dar um tempo para você pensar como está a sua vida através dessa pegada com o Espírito Santo. Vamos orar. Gostaria que você estivesse pensando agora. E deixando que o Espírito Santo fale ao seu coração.